A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal da Faeste Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição 11 do segundo trimestre de 2024 da EBD, Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD Adultos, que tem como título A Realidade Bíblica do Inferno. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no nosso canal da Faeste Academia, compartilhar, comentar, para que mais pessoas sejam alcançadas por essas videoaulas aqui da Faeste Academia. E também não esqueça que na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre nossos cursos de teologia aqui da Faeste Academia para abençoar a sua vida. E também você encontra aqui na descrição abaixo desse vídeo links para você comprar os livros que são citados pelo comentarista deste novo trimestre, desta lição, e nos ajudar dessa forma a prosseguir com esse ministério de ensino da palavra de Deus. O texto áureo diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículo 41. A verdade prática diz: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. A leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículos do 41 ao 46. A introdução diz assim: o inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno do que do céu, nas páginas dos evangelhos. Ele também ensinou mais sobre o inferno do que o apóstolo Paulo. Por isso, nesta lição, estudaremos a doutrina bíblica do inferno, situando a resistência atual de muitos em relação à doutrina. Veremos as principais palavras que traduzem inferno e mostraremos que negar essa doutrina bíblica significa negar todo o cristianismo bíblico. Então, nesta lição, o comentarista, o pastor Zé Gomes, vai trabalhar a respeito da doutrina sobre o inferno. O que a Bíblia ensina sobre este lugar terrível, chamado inferno? Nós vamos ver que a Bíblia tem muito a falar sobre isso, que Jesus falou muito sobre esse tema. Então, se Jesus ensinou sobre esse tema, se ele falou sobre esse tema, e também os seus apóstolos também falaram, isso significa que o cristão tem que estar muito atento a esta doutrina bíblica. Tópico 1, o pensamento humano a respeito do inferno. Subtópico 1, filósofos e teólogos de mente cauterizada. Os que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas neste mundo, negam prontamente a realidade do inferno. Filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia e, por isso, agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo se tratar de um pensamento pagão. Outros chegam a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório. Porém, durante esse período, serão purificadas e receberão uma segunda chance para entrar no céu. Então, veja só, aqui nesse subtópico, o comentarista ele vai explicar que muitos ensinadores, falsos ensinadores ideólogos, filósofos, e até alguns teólogos, entre aspas, que de teólogo, eles dizem teólogos cristãos, mas ensinam coisas que são frontalmente contrárias às escrituras sagradas. Pois bem, eles ensinam que o inferno, na verdade, é apenas um simbolismo para o mal, que o inferno como um lugar real não existe e não existirá. É isso que eles procuram incutir na mente das pessoas hoje.
tá certo? Então, esse ensinamento é frontalmente contrário ao que a Bíblia ensina sobre o inferno, sobre a existência de um lugar real que foi preparado para o diabo e os seus anjos. E no final, depois do julgamento do trono branco, aqueles que não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, sofrerão esse juízo de serem lançados neste lugar real. E é um lugar real e que vai durar por toda a eternidade. Mas é claro que esses ensinadores pós-modernos, modernos e pós-modernos, eles não dizem que não é real isso, que não existe esse lugar. Que isso aí é uma doutrina pagã que foi inventada pelo paganismo para assustar as pessoas, etc, etc. Mas não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que o Senhor Jesus ensinou. Então nós temos que ficar com a Bíblia, com a palavra de Deus, em vez de dar ouvidos a esses falsos mestres e falsos ensinadores aí que até muitos deles até pregando esse tipo de heresia de púlpitos. Você vai encontrar muitos vídeos na internet desses falsos ensinadores pregando esse tipo de coisa. Muito bem. Subtópico 2, o ensino do universalismo. Outro argumento muito frequente atualmente é o falso ensino de que, no final das contas, todas as pessoas irão para o céu. Por exemplo, não haveria diferença no destino de um assassino frio e cruel para um crente que buscou ter uma vida santa fugindo do pecado. A ideia central do universalismo é a de que todos somos filhos de Deus e, como ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Esse ensino do universalismo é outra heresia que é pregada hoje por alguns, até que se dizem cristãos. Eles dizem que Deus é amor, então Deus não vai condenar ninguém ao inferno, a um lugar onde a pessoa vai ficar queimando ali por toda a eternidade. Que isso aí não condizeria com o ser de Deus, com o atributo de Deus do amor. Porque Deus é amor, então Deus não vai fazer isso com as pessoas que Ele criou segundo a sua imagem e semelhança. É isso que ensina esses adeptos do universalismo, que no final das contas todos serão salvos, de uma forma ou de outra todos serão salvos. Não importa como a pessoa viveu aqui na Terra. Então, como diz aqui o comentarista, acaba igualando um assassino frio e cruel, por exemplo, um Hitler, que mandou matar 6 milhões de judeus ali na Segunda Guerra Mundial, Herodes, vários assassinos frios e cruéis da história da humanidade, vão ser, em última instância, salvos, porque Deus é amor, e Deus não vai levar em consideração essa maldade que essas pessoas fizeram. Olha só que absurdo. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia é bem clara, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqueles que não creem já estão condenados. Aqueles que não creem já estão condenados a um destino eterno de separação de Deus e serão lançados, se não se arrependerem dos seus pecados, enquanto estiverem aqui na terra vivos, se não se arrependerem e se converterem a Cristo, vão ser lançados lá no lago de fogo, em enxofre. É isso que a Bíblia ensina claramente. É uma doutrina dura, é uma doutrina difícil, mas é o que está na Bíblia. É o que a Bíblia ensina. E nós não podemos ocultar esse tipo de doutrina para agradar os pós-modernos, que são pessoas que não querem ouvir falar sobre a doutrina bíblica do inferno. Subtópico 3, o alerta apostólico. Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira. Eles negam integralmente o ensino bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontra claramente exposto no Novo Testamento. Não por acaso Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores. Eles teriam a aparência de piedade, mas negariam sua eficácia, 2 Timóteo 3,5. Resistiriam à verdade, 2 Timóteo 3,8. Apostatariam da fé e dariam ouvido à doutrina de demônios, tendo suas consciências cauterizadas, 1 Timóteo 4,1.
Atualmente, estamos testemunhando de maneira vívida todos os alertas apostólicos quanto aos falsos ensinos e ensinadores dos últimos dias. Então, isso aqui, o que está acontecendo hoje, e também aconteceu ao longo da história da igreja, e hoje está se ampliando, esses falsos ensinos, negando a doutrina bíblica do inferno, negando que haja um inferno, e entre outras heresias, isso já foi profetizado no Novo Testamento. O apóstolo Paulo falou sobre isso, que iam surgir falsos ensinadores, falsos mestres, pessoas com espíritos, dando lugar a espíritos enganadores. O inimigo ia usar pessoas com a mente cauterizada para falar temas, para falar sobre coisas que são frontalmente contrárias ao que a palavra de Deus ensina. Então, isso tudo foi profetizado. O crente que lê a Bíblia, que conhece a palavra de Deus, ele não cai nessas heresias. Por quê? Porque ele está blindado, ele está ali preparado para rebater para todo esse tipo de ensinamento falso. Isso, principalmente esses aí a respeito da existência do inferno. Que a Bíblia é bem clara quando diz que realmente há um inferno real, literal, para onde vai ser lançado Satanás e seus anjos e também todos aqueles que se esquecem de Deus. Muito bem, estamos chegando ao final desse primeiro tópico. Se você está sendo abençoado, abençoada, não esqueça de inscrever-se no nosso canal, deixar seu like, comentar, compartilhar, toca no sino para receber as notificações, para que vidas sejam alcançadas por essa videoaula. Tópico 2. Como a palavra inferno aparece na Bíblia? Subtópico 1. No Antigo Testamento. A primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento é Sheol, que significa mundo inferior dos mortos. Sepultura, inferno, cova. Ela traz a ideia do Antigo Testamento para a morada dos mortos, lugar que não tem retorno. Essa palavra aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Sepultura, lugar para onde os mortos iam. Os fiéis seriam resgatados desse lugar. Os ímpios não seriam resgatados de lá. No Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam, não para o destino da alma após a morte. Não há, portanto, um texto claro no Antigo Testamento a respeito da divisão do Sheol entre um lugar de castigo e outro de bênçãos. Assim, o AT aponta para o Novo. Neste Testamento, quer dizer, no Novo, a doutrina do destino eterno das pessoas após a morte é bem clara. Contudo, de modo geral, a palavra hebraica Sheol também é descrita como lugar de castigo. Então, veja bem, aqui o comentarista está explicando que os termos em hebraico, no caso, hebraico e grego, aí ele está falando mais do Antigo Testamento, então os termos em hebraico, que é a língua do Antigo Testamento, a língua original do Antigo Testamento. Então, a palavra Sheol pode significar, dependendo do contexto, sepultura, lugar dos mortos, e também se referir a esse lugar do destino final. Mas a palavra vai depender, a tradução do que significa a palavra Sheol vai depender muito do contexto ali de onde a palavra se insere, na hora de traduzir para o português. Tá? Mas, assim, de uma maneira geral, a palavra hebraica Sheol também é descrita como lugar de castigo. Está lá em Jó, capítulo 24, versículo 19. Você vai ter uma noção do que essa palavra também significa nesse sentido, de um lugar de castigo também. Só que no Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas, ele se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam, não para o destino da alma após a morte. Isso vai ser complementado no Novo Testamento. No Novo Testamento você vai encontrar maiores referências sobre o destino da alma, no caso, o destino da pessoa, digamos assim, não apenas do corpo físico, que era colocado embaixo da terra e era decomposto, obviamente, mas a alma tem um destino eterno. E o Novo Testamento vai trabalhar melhor sobre esse tema.
Subtópico 2, no Novo Testamento. 3 palavras gregas que aparecem no Novo Testamento foram traduzidas pela palavra inferno. Hades traduz a palavra hebraica Sheol. Tártaro, Geena. A palavra Hades significa lugar de castigo. Veja Mateus capítulo 11, versículo 23. Também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida. Mateus 16, 18. A palavra tártaro traz a ideia de um abismo mais profundo, que é a sepultura, a habitação dos ímpios mortos, em que eles sofrem punição pelas suas obras mais. Os anjos caídos estão presos neste lugar. 2 Pedro 2, 4. A palavra Geena, que aparece 12 vezes no Novo Testamento, significa castigo eterno. É uma palavra que deriva de termos hebraicos atrelados ao Vale de Inom, ao lado sul e leste de Jerusalém. Neste lugar, os adoradores de Moloque sacrificavam bebês pelo fogo. Não por acaso o profeta Jeremias se refere ao Vale de Inom como de julgamento. Veja Jeremias 7, 32. No tempo do Novo Testamento era um lugar em que se queimava o lixo da cidade, o Vale de Inom. Essa palavra recebeu todo o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno e julgamento final. Mateus 23, 33, que faz jus ao termo inferno. Muito bem, então aqui nesse subtópico, né, o comentarista vai explicar o que o Novo Testamento, quais são as palavras em grego do Novo Testamento, né, o grego koiné, que traduzem a palavra Sheol, que é usada lá na língua hebraica, do Antigo Testamento. Então ele usa a palavra Hades, mas também a palavra Tártaro e Geena. Aqui ele vai explicar uma por uma, que Hades, por exemplo, significa lugar de castigo, né? Também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida. E a palavra Tártaro é como se fosse a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura. Então, a sepultura seria ali o lugar superficial da superfície e o Tártaro é o profundo dessa sepultura. É onde, segundo o entendimento dos estudiosos, é a habitação dos ímpios mortos, em que eles sofrem uma punição pelas suas obras más. Os anjos caídos, por exemplo, estão presos neste lugar, conforme 2 Pedro 2,4. E a palavra Geena, ela significa castigo eterno. É uma palavra que ela está associada ali com o Vale de Inom, ao lado sul e leste de Jerusalém. Neste lugar, os adoradores da divindade Moloque sacrificavam bebês no fogo, né, ou pelo fogo, oferecendo os bebês ali a essa divindade chamada Moloque, que na verdade a gente sabe que não é divindade nenhuma, são demônios, né? O Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai explicar sobre isso, que é óbvio que eles chamam de divindade, mas não existe nenhum outro Deus, né? Só existe um único verdadeiro Deus, que é o Deus que nós servimos, que criou os céus e a terra. Então é apenas um demônio que eles adoravam como uma divindade e exigia que se fizesse sacrifício de bebês. E isso era feito lá nesse Vale de Inom. Por isso que essa palavra Geena, ela está associada a esse Vale de Inom, que também era um lugar onde eles depositavam, né, lixo. Todo o lixo lá da cidade lá de Jerusalém era lançado ali naquele lugar. Tudo que não prestava, lugar de sujeira, de imundícia, etc. Se você quer aprender mais sobre a Palavra de Deus, na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre nossos cursos de teologia da Faeste Academia, curso básico, curso médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida. Ao finalizar essa videoaula, passe lá e aproveite a oportunidade de estudar teologia com quem entende do assunto por um preço super acessível, né? Aproveite as nossas promoções. Todos os nossos cursos têm certificado reconhecido por convenções de igrejas evangélicas espalhadas por todo o Brasil. Tópico 3. A doutrina bíblica do inferno. Subtópico 1. O conceito bíblico de inferno. À luz de Mateus 25, 41, o inferno é um lugar real. O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano, criado à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Mas sim para o diabo e seus anjos, que se rebelaram contra ele. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Entretanto,
Quando o ser humano despreza a Deus e sua palavra, colocando-se abaixo, debaixo do governo do Deus, com D minúsculo, deste século, o diabo, será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e seus demônios foram. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Então, veja bem, primeira coisa aqui que o comentarista deixa claro, o inferno é um lugar real. É um lugar real, ele ainda não foi inaugurado, mas é o lago de fogo e enxofre. E quem vai inaugurar este lugar real é o anticristo e o falso profeta. Eles que vão ser os que vão inaugurar este lugar, tá certo? É óbvio que se alguém até pode perguntar, né? Como eu já vi muitas dessas perguntas aí na internet. Mas ele já existe? Provavelmente sim. Mas ele só vai ser inaugurado pelo anticristo e pelo falso profeta. E ele foi preparado, outra coisa que o comentarista enfatiza, que ele foi preparado, não foi para o ser humano, mesmo o ser humano mais ímpio e pecador. O inferno não foi preparado para o ser humano, ele foi preparado para o diabo e seus anjos, rebelados contra Deus. Então, é o destino final do diabo e seus anjos rebelados, é o inferno, o lago de fogo e enxofre. Mas, então, o ser humano que despreza Deus e a palavra de Deus e que aceita ser dominado, controlado pelo diabo, essa pessoa, se ela não se arrepender, enquanto estiver viva aqui na terra, enquanto ela não se arrepender, se converter ao Evangelho de Cristo Jesus, a Cristo Jesus, ela não vai, o destino dela vai ser o mesmo do Deus que controla a vida dela aqui na terra, que é Satanás e seus demônios. Então, essa pessoa que não se converter a Cristo, que despreza a Deus, que acha que... Tem muitos que falam, não existe vida após a morte, não existe inferno, não existe julgamento final, não existe nada disso, nem Deus existe, na verdade. Muitos ficam falando essas coisas. Mas, então, essas pessoas, enquanto estiverem vivas, elas têm chance de salvação, desde que se arrependam e se convertam a Cristo. Mas, depois que morrerem, só vão aguardar o julgamento final e vão ser lançadas nesse lugar de destino eterno terrível, que é chamado de inferno. Isso é o que a Bíblia ensina sobre este lugar, que é um lugar real. Subtópico 2. O que ensina a doutrina? A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico. Veja Mateus 10, 28. Descrito como um lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia. Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, o corpo e a alma. Assim, de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, todas as pessoas que desprezam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas passarão a eternidade totalmente separadas de Deus, na presença do diabo e seus demônios. Mateus 25, 41. Então, veja bem, a realidade do inferno é que é um lugar de tristeza, tristeza extrema, vergonha, dor, extrema agonia. É assim que a Bíblia descreve esse lugar, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, o ser humano que despreza a Deus, que não quer saber de Deus, não quer saber de Jesus, não quer saber de salvação, os ateus, os agnósticos, os adeptos de falsas religiões, todos esses, até os adoradores do próprio Satanás, todos esses vão ser lançados nesse lugar aí, no inferno, chamado inferno, de forma integral, tanto o corpo, posteriormente, não de imediato, mas o corpo depois do juízo do trono branco, o corpo e a alma, eles vão para esse lugar, que é descrito como inferno, ou lago de fogo e enxofre. É assim que o Senhor Jesus ensinou e seus apóstolos também. Então é um lugar de agonia, extrema agonia, como nunca se experimentou aqui na face da terra. Mas enquanto a pessoa estiver viva, eu quero sempre enfatizar isso, e acredito que
o professor tem que enfatizar isso em sala de aula, para que os seus alunos também enfatizem isso quando estiverem conversando com pessoas não salvas, né, não convertidas. Que enquanto a pessoa tem vida, está vivendo aqui na Terra, ela tem a possibilidade de salvação, de não ir para esse lugar eternamente. Ela tem que se arrepender dos seus pecados, entregar a vida para Jesus, né, receber a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e aí permanecer firme, né, no ensino e nos princípios ali do que o Senhor Jesus ensinou na sua palavra, para que ela possa escapar, né, de ir para esse lugar terrível que é o inferno. Subtópico 3, o castigo será eterno. Diversas passagens do Novo Testamento denotam a realidade do inferno como lugar de castigo eterno. Fogo inextinguível, fornalha acesa, trevas, fogo eterno, lago de fogo. Então, o castigo eterno se configura como uma penalidade aos que se rebelaram contra Deus e sua palavra. Por isso, esse castigo tem relação direta com o pecado. Todos os pecadores que não se arrependeram de seus pecados serão lançados no lago de fogo, o inferno, logo após o julgamento do grande trono branco. Contudo, precisamos observar algo importante. A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. O ensino bíblico é claro e simples. Os que rejeitaram a Cristo receberão castigo eterno. Veja Mateus 25, 46. Os que escolheram a Cristo receberão a vida eterna. Veja o Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 26. Portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno, se passará a eternidade com Cristo ou sem Ele, é pessoal. Então, veja só, Deus não vai lançar ninguém no inferno. Deus não é aquela pessoa malvada que tem prazer de lançar o ímpio lá no lago de fogo e enxofre, no inferno. Não. Deus, ele quer que as pessoas sejam salvas. Tanto é verdade isso que a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, né? Está agora à destra do Pai e prometeu que virá buscar os seus fiéis aqui na terra, a sua igreja fiel aqui na terra. Isso está para acontecer a qualquer momento. E posteriormente, né, haverá então, depois de algum tempo, após o arrebatamento da igreja, depois ele vem para reinar aqui na terra e depois desse milênio haverá o julgamento do trono branco. E aí as pessoas que, quanto estiveram vivas aqui na terra, se rebelaram contra Deus, não quiseram saber de Deus, essas pessoas vão ser, então, julgadas culpadas e lançadas no mesmo lugar onde estará o diabo, seus demônios, seus anjos, e também o anticristo e o falso profeta. Então, é o lugar de separação total de Deus, um lugar de separação eterna de Deus, né? Um lugar terrível, como nós já falamos aqui no tópico anterior. Então, enquanto a pessoa está viva, a pessoa pode escapar. E a única maneira de escapar desse lugar terrível, né, eterno, é entregando a vida a Jesus Cristo. Então, essa é a única maneira. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o Senhor Jesus Cristo é o único Salvador, o único Senhor que pode em vez de nos enviar para esse lugar terrível, né, em vez de irmos para esse lugar terrível, ou seja, se você escolher Jesus hoje, você vai viver com Ele eternamente, né, que é o céu, né, como a Bíblia descreve, a habitação de Deus, onde estaremos na presença de Deus por toda a eternidade. Isso vai ser já foi tema de uma aula nesse trimestre e certamente vai ser ainda retomado em outra lição.
Muito bem, estamos chegando à conclusão desta videoaula. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de inscrever-se no nosso canal da Festa Academia, bater o sino, comentar, compartilhar, deixa seu like, seu joinha, seu gostei aí para nos ajudar, para que o YouTube entenda que mais pessoas estão interessadas nessa temática, né, nesse tipo de vídeo aula. Outra coisa que aqui na descrição aqui desse vídeo, aqui embaixo, você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia, aqui da Faeste Academia. Nós somos uma escola de educação teológica, temos os cursos básicos e médios de teologia e cursos livres também na área teológica. E também temos cursos voltados para o universo feminino, voltados para a edificação das irmãs em Cristo Jesus, das mulheres, né, que servem a Deus. Tá certo? E também você vai encontrar aqui links para comprar, para obter as obras, que são os livros que são indicados pelo comentarista deste trimestre, o pastor Ziel Gomes, que trabalham com mais detalhes, né, essa temática que nós estamos estudando neste trimestre. Tá certo? Então você comprando através desses links aqui, você vai estar nos ajudando a prosseguir nesse ministério de ensino da Palavra de Deus e não vai pagar mais por isso, porque você vai comprar, vai direto para a plataforma onde você vai comprar a obra e ela vai chegar lá na sua casa através dos correios. Muito bem, estamos chegando então aqui à conclusão que diz assim: à luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. Por isso, essa realidade deve valorizar mais a tão grande salvação que Deus providenciou para as nossas vidas. E por isso devemos estar firmes em Jesus durante a nossa jornada de fé, pois sem Cristo o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Então, à luz da Bíblia, a única possibilidade de salvação é Jesus Cristo. Ele é o Salvador, Ele é o nosso Senhor. Então, entregue a sua vida a Jesus, né? Isso que vai fazer você escapar desse destino terrível que aguarda ou a todos aqueles ímpios que se rebelaram e se rebelam contra Deus e a sua palavra. Esse é um lugar real, um lugar que realmente que vai existir de fato, não é um simbolismo, não é uma metáfora, não é nada disso. É um lugar real, infelizmente, e para lá muitos vão ir porque não querem aceitar o Evangelho de salvação em Jesus Cristo. Muito bem, estamos chegando ao final desta videoaula. Deus abençoe então sua vida, seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.